Olá, como vai a sua família? Como vão seus filhos? Como vai a sua esposa? Como vai o seu marido? Essa pergunta, ela incomoda muita gente, porque quando indagado a respeito de questões em torno da família, normalmente põe em xeque as nossas falências, as nossas incompetências. Põe em xeque e põe em evidência, mais ainda, põe em evidência as nossas mazelas, as nossas fragilidades, a nossa inabilidade em lidar com pessoas. Pelo menos é isso que tem sido posto quando avaliamos muitas famílias. No entanto, a palavra de Deus nos dá uma direção para que a notícia seja outra, para que a verdade seja outra e a experiência em família seja uma experiência maravilhosa, abençoadora. Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Palavra do Senhor. Já tive lendo, nós lemos esse texto agora há pouco, no primeiro bloco do nosso programa, e eu retomo esse texto, e ele será a base da nossa reflexão brevemente aqui nesse momento. Eu não sei quantos conhecem edificadores, construtores, engenheiros, arquitetos. Mas normalmente quando nós temos uma equipe trabalhando na construção de uma casa, por trás tem um projetista, por trás tem um engenheiro que pensou e calculou e deixou bem claro como seria todo o procedimento, do início, nas bases daquela construção, até o teto, até entregar as chaves. Tudo foi minimamente calculado e programado. Há um projeto arquitetônico e há um projeto também estrutural. E quando os construtores vão colocar a mão na massa, os pedreiros, os serventes e até mesmo o mestre de obras, precisam seguir à risca aquele projeto, para que não corra o risco de repente ter que demolir, de ter que pôr no chão uma construção que se gastou tanto, porque ela não tem estrutura de se manter. Olhando para esse princípio da edificação natural, né, edificação de casas e prédios, e olhando para a palavra de Deus, podemos fazer um paralelo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, olha o que diz a palavra, em vão trabalham os que a edificam. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você se dedique, se a orientação não vem de Deus, se não é Ele quem edifica a sua casa, todo o seu trabalho será um trabalho que não vai te levar a lugar algum. Por isso tem muitas famílias cansadas, muitos maridos e esposas cansados, tem muitos pais cansados, porque até que se esforçam, até que se doam, até que trabalham para de alguma forma consolidar esse projeto que é a família, mas se vêem diante de muitos fracassos nessa caminhada familiar. No entanto, é por conta da falta de recursos ou de dados ou de informações que muitas construções acabam tendo problemas lá na frente. E é por falta de orientação de Deus, é por falta de uma base espiritual, é por falta de temor a Deus e de acatar os conselhos de Deus que muitas famílias também estão ruindo. Deus precisa ser o edificador da nossa família. Ele precisa ser o edificador da nossa casa, do nosso casamento, da nossa relação familiar mais complexa e ampliada. O texto sagrado diz ainda que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ficamos preocupados com a proteção da nossa casa, com a proteção da nossa família, e isso é legítimo e não é pecado, pelo contrário, é prudência. No entanto, se o Senhor não guardar a nossa casa, assim como se o Senhor não guardar a cidade, aqui ele fala da cidade num outro contexto, né, histórico e cultural, diferente do nosso, em que naquele momento as cidades eram fortificadas, tinham muros e tinham guaritas, onde os guardas ficavam vigilantes ao longo de todo o período para evitar uma invasão, por exemplo. E esse texto fala que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia esses sentinelas. Aplicando isso à família, se Deus não guardar a sua casa,
em vão será todo o seu investimento em segurança. O texto sagrado ainda prossegue e vai falar sobre algo interessante, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Tem muita gente acreditando que está edificando a sua família porque trabalha muito, sai cedinho de casa, gasta aí 10, 12 horas de trabalho durante o dia, volta para casa cansado, às vezes com as mãos calejadas, o corpo suado, cansado. Estou trabalhando, estou edificando a minha família. Isso vale para a esposa, também para o esposo e, dependendo da configuração da família, para outros membros também, em que os membros da família acreditam estar edificando a casa porque estão trabalhando. Não se edifica a família com trabalho nem com salário. O trabalho é digno e é importante, o salário é importante, mas é o Senhor quem edifica a nossa casa. É inútil levantarmos cedo se o Senhor não edificar a nossa casa. É inútil nós levantarmos cedo e trabalharmos muito e voltarmos cansados, sonolentos para casa, se o Senhor não edificar a nossa casa. É inútil todo o esforço. O texto chega a falar aqui de comer o pão das dores. Quanta gente na correria para manter ali o ritmo do trabalho, acaba de alguma forma, muitos fazem isso, comendo uma marmita às pressas, ou vai em casa desesperado, meia hora já sai louco outra vez, não tem tempo nem para pensar, refletir, descansar, nada. E essa luta toda, diz a palavra, é tudo inútil se o Senhor não edificar a casa. É Deus quem edifica a nossa família, é Deus quem edifica os casamentos, é Deus quem edifica os nossos filhos. Nós temos esquecido desses princípios e temos levado a nossa família do nosso jeito, da maneira como a gente acha que é correto. E muitas das vezes esse eu acho está ligado a muitos valores e princípios que nós adquirimos vendo filmes, novelas, jornais, dicas de vizinho, crendices populares e aí por diante. Que bobagem! Tudo isso é inútil se o Senhor não edificar a casa. E por último o texto fala de filhos e diz que os filhos são herança do Senhor. Veja que coisa interessante. A herança diz respeito a tesouro, algo valioso, algo precioso. Não se descarta um tesouro, não trata levianamente a guarda e a proteção de um tesouro. Quando temos um tesouro nas mãos, uma herança nas mãos, cuidamos bem. Os filhos não são peso, não são problema, não são nada disto. Os filhos são bênção, são herança. E quando se transformam em problemas, é porque nós não os edificamos na palavra de Deus e não foi Deus quem os edificou através de nós. Eles foram edificados de qualquer maneira e aí cada um toma um rumo que bem entende. Uma família abençoada, uma família em que Deus é o edificador. Uma casa, uma família abençoada, uma família em que Deus é quem dá o norte, quem dá a orientação. Muitos esquecem de recorrer a essa prancheta de Deus em que estão ali todas as anotações sobre a edificação da casa. Ignoram esse grande arquiteto da família que é Deus e tentam fazer do seu jeito. Que bobagem! Eu sou de um estado em que em alguns lugares, sou do Rio de Janeiro, em alguns lugares você vai ver aquelas construções uma em cima da outra, tudo feito sem planejamento, sem um projeto arquitetônico, estrutural, e vai fazendo. E aquilo é um risco para a vida de todo mundo. E tem muitas famílias que estão como essas casas edificadas de qualquer maneira. A qualquer momento pode cair e vai ter muita gente se machucando. Edifique a sua casa no Senhor. Aliás, convide o Senhor para que Ele seja o edificador maior e você possa apenas cooperar para que a sua família seja edificada nele. Eu espero que Deus realmente te ajude. Não é uma tarefa simples, não. É uma tarefa difícil e para uma vida toda. E requer joelhos dobrados, humildade, requer busca pelo Senhor, requer recorrer à palavra de Deus e a partir de tudo isto, saber como orientar. Deus abençoe a sua vida e que a sua família seja edificada e guardada pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.